física em aço e redes, rede, transporte. O que mais? Quem lembra das camadas? Seção. A outra? Malha. Não, essa é topologia. Topologia de rede. Apresentação e aplicação. No modelo TCP/IP, as três camadas superiores você chama de aplicação, depois a camada do transporte e a camada de rede compreende a física, enlace e a camada de rede do modelo OSI. Então qual foi a ideia desse overview? Vocês conhecerem, terem uma noção dessas camadas para a gente estudar efetivamente o objetivo da disciplina, camada física, enlace e camada de rede. Então hoje o conteúdo é sobre a camada física. Então é o primeiro dia hoje que a gente vai estudar em nível de detalhe cada uma das camadas. Pessoal, para motivá-los aí a estudar a camada física, eu vou tentar diferenciar aqui, não sei se eu já fiz isso antes, mas basicamente, para você adquirir conhecimento aqui, você tem os cursos de engenharia da computação, tem o curso de ciência da computação e sistemas de informação. O pessoal da engenharia, eles estudam essencialmente as propriedades elétricas, enfim, camada física no seu detalhe máximo. O objetivo é desenvolver dispositivos, equipamentos, aprimorar protocolos e principalmente projetar equipamentos compatíveis, ou seja, dentro do que está previsto no modelo de referência OSI. Depois a gente tem, na ciência da computação, um foco maior em software, dando possibilidade para desenvolver também para a camada física, mas com um foco maior em algoritmos, melhorias de alguns protocolos, e aí compreende todas as outras camadas, mas uma forte tendência de estudar as camadas superiores. E o curso de Sistemas de Informação, o objetivo é utilizar a tecnologia, os sistemas de informação como meio. Você vai implantar sistemas, definir hardware, especificar hardware. Então o foco nosso não é efetivamente estudar essas propriedades num nível muito avançado. Então, a motivação para a gente aprender esses conceitos, conforme eu já falei, se você vai fazer concurso, esses conteúdos são cobrados. Se você vai especificar equipamentos, é importante que você tenha um conhecimento básico envolvendo sinais, dispositivos, meios, interfaces. O mundo não é só aquilo que você tem de oferta no mercado. Há cenários onde você vai trabalhar com equipamento legado, equipamentos já estão em funcionamento há vários anos, e muitos deles com algumas tecnologias que a gente em algum momento pensa que já está ultrapassado, mas de fato ainda tem um parque estabelecido e leva-se muito tempo esse processo de mudança. Então nós vamos conhecer um pouquinho desses conceitos para entender melhor como que flui o processo de comunicação. Pessoal, olha só, vocês devem ter
nas aulas de matemática, no ensino médio, nas aulas de física, vocês estudaram um pouquinho de trigonometria, viram lá algumas funções, viram também seno, cosseno, tangente, ângulo, ondas. A ideia aqui não é necessariamente recapitular, nem também de estudar novos conceitos. É simplesmente fazer a associação desses conceitos com o equipamento que você vai encontrar no dia a dia, para entender como que eles funcionam. Então essa apresentação vem do livro de Folozan. Eu fiz algumas adaptações, inseri, na maior parte das vezes inseri algumas coisas, algumas imagens. Então eu vou disponibilizar depois essa apresentação para vocês. A camada de enlace, ela comunica diretamente com a camada física, e essa camada física tem todos estes papéis aqui, toda essa atividade para realizar. Observem a conversão, bit, sinal, sincronização em nível de bits, basicamente para que você consiga tratar esse bit em tempo, principalmente quando você usa dispositivos com frequência diferente. Comutação de circuito, o exemplo que eu usei na última aula foi da telefonista, que fazia uma conexão entre o coronel e o prefeito. Então, a comutação a gente vai ver. Controle de taxa de transferência, multiplexação. A multiplexação é basicamente você usar um meio só para transmitir mais de um conjunto de dados, ou seja, origem e destino diferentes. E os meios de transmissão, incluindo todos os controles. Hoje a gente vai ver sinais. A ideia de hoje é vocês, se tiver alguma dúvida, perguntar, participarem dessa aula, com a ideia de entender como que ocorre a transmissão desse sinal, o que é importante você observar, e mais para frente a gente vai ligar tudo isso com os dados, efetivamente, com os bits. Para serem transmitidos, os dados devem ser convertidos em sinais eletromagnéticos. Então vamos considerar que, independente do meio, você precisa, de alguma forma, propagar a energia, o sinal. Você pode propagar luz, a fim de que essa propagação transmita a informação conforme a padronização já pré-definida. E aí, para isso, nós vamos observar alguns aspectos. Diferenciar dados analógicos de dados digitais. Ah, mas ainda existem dados analógicos? Hoje fala-se tudo digital, digital, digital. Boa parte de vocês deve ter em casa uma TV digital, talvez uma TV analógica. Alguns, hoje a telefonia móvel analógica já praticamente está extinta, mas ainda existem, algumas centrais funcionando em cima de transmissão analógica. Também é bem comum já se falar em linhas de comunicação digitais. Mas pode ser, não sei se aqui em Varginha ainda tem alguma central analógica, é bem possível que tenha. E existem também algumas outras cidades que ainda utilizam comunicações analógicas. Então nós vamos ver a diferença desses sinais analógicos e digitais. E vamos também observar como que você faz a representação no espectro, no gráfico, visualmente, utilizando aí a ciência, para que você possa demonstrar, para que você possa esclarecer como que ocorre esse processo de transmissão do sinal. É nesse momento em que a gente vai, de certa forma, recapitular algumas coisinhas das aulas de física e matemática. Então, os sinais podem ser analógicos ou digitais. Os sinais analógicos possuem um número infinito de valores distribuídos. Então, essa ideia de infinito
né, nos dá uma visão de que esse sinal analógico ele é composto por uma informação, ou seja, basicamente uma representação do sinal, que não tem uma escadinha de valores. Para fazer uma analogia, é igual você desenhar. Você vai desenhar numa ferramenta lá para criar, usar shapes comuns, fazer quadrados, retângulos, linhas, pontos. Se você coloca aquele recurso do software, alinhar a grade, quando você começa a desenhar, ele já encaixa no seu desenho. Quando você vai ajustar por exemplo, você está jogando dama, você vai movimentar as peças, você não consegue colocar a peça, né, numa área, você tem lá um quadrado, você não vai conseguir colocar a peça aqui, já está predefinida e ajustada para cair aqui. A analogia que eu faço aqui em relação à possibilidade, né, de representar esse valor, quando se fala de analógico, é como se você pudesse colocar essa peça em qualquer lugar do tabuleiro. E quando se fala em qualquer lugar, você já tem uma dimensão ali infinita, porque entre o valor 1 e o valor 2, considerando as frações, os números racionais, quantas opções eu tenho? São infinitas opções. Então a ideia de analógico é algo muito abrangente, detalhado. Quando se fala em digital, você já tem um número limitado de valores. Então a analogia, né, tranquila aí para entender, no tabuleiro de dama, de xadrez, se esse tabuleiro fosse analógico, eu poderia colocar a peça em qualquer lugar. É o que você faz se você pegar ao vivo aí no tabuleiro e for colocar a peça. Você pode colocar em qualquer lugar no tabuleiro. Então, você tem ali possibilidades infinitas de colocação dessa peça. Eu estou extrapolando aqui de infinitos, porque você poderia colocar a peça 1/1000º mais ao norte ou 1/1000º mais ao sul. Então, as possibilidades são muitas. Se você estiver considerando que essa propriedade, né, esse valor é digital, você vai ter um alinhamento à grade. Então, diríamos que você teria pontos específicos para colocar a peça. Então, essa analogia aí, para a gente diferenciar os valores que representam o mundo analógico e o mundo digital. E aí a gente vai observando que essa representação é bastante diferenciada. Então esse exemplo aqui é de um espectro ou de uma representação gráfica do sinal analógico. Então isso aqui é uma onda, começa aqui, ponto zero, e ela vai se completar aqui. Então essa onda, ela tem infinitos valores. Se você pegar o eixo X, o eixo Y, você tem ali diversas possibilidades, diversos pontos. Se você estiver tratando do sinal digital, você já tem a sensação de limitação, de encaixe, de quadriculado. Né? Você vai ter a ideia de uma onda quadrada. Então essa é a representação, a diferenciação básica entre um sinal analógico e um sinal digital. Aqui eu trouxe alguns outros exemplos e agora a gente já começa a observar que existem alguns valores aí importantes, principalmente para quando você for representar esse sinal. Então aqui nós temos uma senoide, uma senoidal. Senoidal vem de seno ou cosseno, e a ideia é você representar esse ponto considerando, né, o círculo e os 360 graus. Quando você estiver representando de formato digital, você tem pontos possíveis, você tem limitações possíveis. Um da ideia de escadinha e outro da ideia de uma elipse, de um círculo.
O que você tem que observar com relação a essa onda? Nós vamos analisar o período, a frequência, e vamos observar também como que você faz as conversões, como é que você trata, como é que você converte, como é que você codifica dentro de cada um. Então eu trouxe aqui um arquivo, deixa eu ver se dá para reproduzir para vocês. Ainda não liguei o som, mas a gente vai tentar ouvir aqui, não sei se todo mundo vai conseguir ouvir sons que tem o conceito de onda analógica e digital. Pessoal, primeiro eu vou reproduzir aqui. Vou ver se dá para ouvir. Vamos ouvir outros aqui. Ver se vocês conseguem diferenciar. Bom, conforme eu estou utilizando aqui o equipamento digital para reproduzir o meu áudio está na mesma altura, esses dois sinais últimos que vocês ouviram, eles foram produzidos com uma frequência de 250 Hz. Ou seja, você está reproduzindo com 250 emissões de sons e sinais em 1 segundo. Então a gente vai utilizar uma questão de padrão universal, que o nosso período de referência é 1 segundo. Então 250 Hz quer dizer que você tem uma onda que completa o seu ciclo 250 vezes em 1 segundo. O que nós temos de importante em relação a essa onda? Nós temos aqui a potência que está associada ao pico dessa onda. Então esse primeiro som que vocês ouviram, ele foi produzido considerando como referência meio volt, que é a potência que foi utilizada para produzir essa onda. Vocês não vão distinguir a diferença na altura do som aqui, porque esse som digitalizado está sendo produzido na mesma altura. Mas a ideia que se tem é a seguinte: quando você aumenta essa potência, quando você intensifica, ou quando você tem um pico muito alto, você tem condições de propagar melhor esse sinal. Agora, o que determina a variação desse sinal, a frequência, está associada à quantidade de vezes que essa onda é reproduzida em um determinado período. Então eu vou reproduzir agora um outro som de 500 Hz. Então essa frequência, a quantidade de vezes é muito maior, então uma frequência maior. Isso está nos dando uma ideia de que os equipamentos que trabalham com muita frequência, na verdade eles têm, no mesmo intervalo de tempo, eles têm condições de codificar maior número de sinais. Então quer dizer, se você quer um equipamento que comunica mais rápido, esse meio, o meio que esse equipamento vai utilizar para propagar esse sinal
provavelmente vai suportar então uma frequência muito maior. E nessa codificação você vai conseguir maior velocidade de transmissão. Estamos considerando aqui em Hertz, e toda vez que falarmos em Hertz, estamos falando desse tipo de onda. Ok? E nós podemos falar também em valores digitais, ou ondas quadradas. Então eu vou representar um outro aqui, e vocês vão... Neste caso, embora o ouvido, né, a gente tem que ouvir várias vezes para perceber, mas você vai ter uma percepção de que esse sinal ele está sendo produzido, então ele vai emitir e vai ter um intervalo, ele vai parar, então ele vai no alto e volta. Essa é a característica da transmissão digital. Como a frequência é muito alta, esse último que eu reproduzi para vocês é de 1 kHz, ou seja, ele vai emitir sinal 1000 vezes por segundo, então você não vai perceber que existe aí um intervalo, né, de variação nessa frequência. A utilização dessa potência, ou desse valor que representa, né, o tamanho, a altura da onda, o espectro, ele está associado principalmente à capacidade de enviar esse sinal mais longe. O que você tem em circunstâncias de produzir esse sinal com frequência muito alta? Se você emite um sinal com uma frequência muito alta, ou seja, se é muito rápida essa variação, você precisa garantir que a transmissão desse sinal pelo meio não seja prejudicada. Então, o que acontece, por exemplo, quando você está ouvindo rádio? Quando você está ouvindo uma frequência FM, a frequência é mais alta ou é mais baixa? FM, em relação a AM. A frequência... Qual que é a altura que você tem? Não. Vamos trabalhar em termos de frequência. Pessoal, vamos pensar então, fazer uma analogia bem próxima aí. O celular utiliza qual frequência? Quando vocês vão comprar um celular, entra no site, você tem uma preocupação com as bandas. Exatamente, ou seja, você tem, só que em megahertz, em kHz ou gigahertz? Megahertz. Se é em megahertz, nós já estamos falando de milhões. Então quer dizer que 1 megahertz você tem 1 milhão de sinais em um segundo. Só que você está falando de 900 megahertz ou de 850 megahertz. Então essa é a frequência de transmissão do sinal do celular. A FM está bem próxima disso. Ok? E a AM? Não está lá embaixo? Mais curta. Inclusive você tem aí uma faixa de frequência para as ondas curtas. Olha só que interessante. Se você vai produzir uma onda, né, com uma frequência muito alta, ou seja, muito rápida, é óbvio que você precisa potencializar mais para você conseguir manter essa onda uniforme até ela chegar no seu destino. Daí é que você já tem um impacto. As rádios FM, elas funcionam na região. Enquanto que as ondas AM, você consegue reproduzir a uma distância bem maior sem ter que colocar tanta potência, porque você vai ter um ciclo de onda com intervalo maior. Então, na verdade, mais ou menos, a diferenciação seria o seguinte: considerando que esse período aqui é o mesmo período de lá, você vai ver que se você produz com uma frequência muito alta, ou seja, várias ondas no mesmo intervalo de tempo, você tem uma frequência muito alta, você vai ter maior dificuldade em fazer com que esse sinal chegue muito longe.
você vai precisar reforçar e controlar esse sinal para que ele mantenha as características da origem até o destino, e isso vai te custar também uma potencialização maior desse sinal. Se você estiver trabalhando com uma frequência menor, você vai conseguir, né, uma uniformidade para uma distância maior desse sinal. Em termos gerais, significa o seguinte: quanto mais rápido eu quero comunicar, mais tecnologia eu preciso para manter a precisão da onda e do sinal que eu estou transmitindo. Basicamente, esse é o conceito. O que a gente vai analisar então em relação a essa onda? Pessoal, a última que vocês ouviram, e agora eu vou reproduzir uma frequência de 500, uma onda quadrada, 500 sinais por segundo, e a outra que vocês ouviram antes é de 1000, 1K. Bom, é difícil perceber pelo ouvido, mas os equipamentos, por exemplo, as torres que trabalham com celulares, elas suportam e identificam frequências de 900 ou de 800, 950 MHz. Quase 1000 vezes mais cada megahertz. Então é muito rápido. O que a gente vai ver durante esse estudo de sinais? Essas conversões e essas codificações. Oi? Um aplicativo de 15, 20, 25 kHz. Ou seja, ele vai reproduzir o sinal usando uma outra faixa de frequência. Então, quer dizer, o que existe em relação a frequências também, é importante a gente saber disso, é que existe sempre um órgão responsável por padronizar, né, e homologar o uso das frequências. Então, as frequências são pré-definidas. Qual é o objetivo de pré-definir as frequências? Primeiro, a compatibilidade entre os equipamentos. E depois, você precisa arranjar a disponibilidade das frequências, digamos assim, usuais, para você transmitir informação, de modo a oferecer, né, um ambiente que seja possível trabalhar com diversos equipamentos, trabalhar com muita comunicação, pontos de origem, pontos de destino, sem que você coloque em risco determinadas funcionalidades. Então, um exemplo que eu cito para vocês é em relação ao uso de frequência de comunicação para rádios. Então, se você vai comprar um rádio para usar no Brasil, tem que estar homologada a frequência daquele rádio. Já existe lá um documento estabelecendo: os rádios de comunicação amadores podem trabalhar em determinada frequência, os rádios profissionais em outra frequência. Os celulares já há uma padronização mundial. A gente pode falar que é mundial, mas é uma preocupação mundial, que alguns países utilizam determinadas frequências e outros utilizam outras. O Brasil, como está recebendo tecnologias de diversas regiões, de diversos continentes, hoje praticamente trabalha com as frequências mais usuais. Por isso que você tem esses celulares de 4 bandas, para que você possa trabalhar com todas as telecoms. Mas você pode ter, de repente, um país que não teve abertura, ou seja, ele não padronizou, ele não aceita a comunicação, a transmissão interna, utilizando determinada faixa de frequência. Bom, para a gente entender um pouquinho disso, como que funciona, na comunicação de dados utilizamos frequentemente sinais analógicos periódicos e digitais não periódicos ou aperiódicos. E o que vem a ser então período? Voltando aqui na imagem, que eu já tinha comentado, aqui nós temos um intervalo. Esse meu intervalo é o período. Se vocês observarem aqui embaixo, eu tenho também uma transmissão, né, uma onda quadrada, considerando períodos. Toda vez que eu estiver falando de comunicação analógica, é fundamental que esse período esteja definido.
eu preciso determinar um intervalo de tempo que eu vou considerar para reconhecer essa transmissão. Eu tenho a possibilidade de trabalhar, no caso dos sinais digitais, com transmissão aperiódica. Seria mais ou menos o seguinte. Todo mundo já sabe do uptime, então eu vou liberar esse espaço aqui. Se você tiver um sinal que se mantém, né, com uma determinada potência durante um tempo indeterminado, você não tem período definido. Se você tem essa variação dentro de um período, então basicamente você vai ter esta possibilidade. Na verdade, a gente vai ver depois que essa questão do valor vai depender da codificação que eu estou utilizando. Mas nos sinais e na transmissão digital, eu tenho a possibilidade disso aqui. Então essa seria a ideia de algo que não tem um período. Ou seja, os intervalos, né, para completar o ciclo da onda podem ser diferentes. Eu só tenho essa possibilidade se eu estiver trabalhando com digital. Os equipamentos analógicos, eles precisam, né, de uma periodicidade, de um período pré-definido. Por que será? Então nós vamos conhecer as características desse sinal analógico para a gente entender a importância de ter um período definido, 60 graus. Se vocês observarem, se você pegar isso aqui e virar para cá, você tem um círculo completo. Então esse é o conceito de senoide associado ao seno para completar 360 graus. Era uma senoide porque você vai perceber aqui que ela tem o sentido de uma elipse. Ela vai contornar com o objetivo de completar esse ciclo. Aqui nós temos, de novo, uma senoide, só que agora eu vou perguntar aqui. Claro que essa imagem poderia ser ajustada aqui, vamos considerar que o tempo é o mesmo. A ideia que vocês têm aqui é o quê? Aqui há uma frequência maior ou é aqui? É a de baixo ou de cima que tem frequência maior? A de baixo tem frequência maior. Bom, na verdade nós temos até uma informação aqui, né? A de baixo tem 1 kHz, ou seja, 1000 ciclos em 1 segundo. O que essa senoide tem? Eu tenho a distância de pico ou a amplitude. Eu poderia também medir daqui até aqui. Eu chamaria de pico a pico, ou extremo das amplitudes. Esta onda, vamos pensar agora em termos de transmissão, vamos pensar um pouquinho em corrente. Todo mundo consegue distinguir o que é uma corrente contínua e corrente alternada? Tranquilo? A ideia de corrente contínua. Continuamente você vai ter energização. Corrente alternada. Você vai ter a emissão, né, dessa energia, essa energização, esse sinal, oscilando. Um exemplo. As lâmpadas incandescentes. Embora você olhe para a lâmpada e tenha a sensação de que ela está acesa o tempo todo, ela está só metade do tempo acesa. Okay? Metade do tempo que você não viu. Ela apagou e acendeu tão rápido que você não viu. Sim. Tá. Quantas vezes, normalmente as lâmpadas são de... Qual que é a frequência das lâmpadas?
60 Hz. Então, na verdade, em 1 segundo, a lâmpada acendeu e apagou, né, 60 vezes. Na verdade, ela completou o ciclo 60 vezes. Quando você está, por exemplo, visualizando a imagem de um determinado monitor, uma filmagem, você já viu que pode acontecer de passar alguns traços assim? Isso é porque a frequência daquele equipamento que está reproduzindo a imagem é diferente da frequência do equipamento que está transmitindo, capturando e transmitindo. Considerando que você está fazendo isso, né, utilizando dois equipamentos analógicos, você tem lá uma reprodução analógica de uma imagem, televisor antigo, está passando uma reportagem, você utilizou uma câmera daquelas com fita, você fez uma gravação. Se aquele equipamento que está reproduzindo não tiver com a mesma frequência do equipamento que está gravando, você vai ter a sensação de que em algum momento está passando uma lista na imagem, exatamente porque é o momento onde essa frequência, né, ela se diferencia. Em termos de transmissão de dados, quando você está transmitindo uma imagem, essa imagem são diversos pontinhos. Existem diversas técnicas de transmissão, mas vamos considerar uma técnica básica. O equipamento que vai transmitir a sua imagem, ele vai ler cada linha, vai codificar e vai enviar sinais, vai utilizar uma determinada frequência para enviar esses sinais, e o equipamento do outro lado vai receber o sinal e vai montar e reproduzir a imagem. Se essa frequência for diferente, vai acontecer num determinado momento que o equipamento estiver fazendo a leitura dessa linha aqui, mas o dispositivo que está reproduzindo, ele acabou de apagar essa linha porque ele está mostrando uma nova imagem. Então ele está reconstruindo aquele quadro de imagem. E aí você vai perceber que está aparecendo, né, uma área sem imagem. Essa área sem imagem vai dar uma sensação de que alguma coisa está desregulada ali. Você está vendo aquele vulto, aquele sinal ali, não dá para identificar muito bem porque vai depender muito da frequência. Quando você está assistindo imagens, existe também um padrão de quantos quadros você atualiza, ou seja, quantas vezes, né, esse quadro vai se atualizar por segundo. Muitos equipamentos utilizam uma frequência de 24 frames ou de 30 frames. Então, se você comprar uma máquina e você quer filmar uma imagem de boa qualidade, razoável, né? Você vai filmar com 30 quadros por segundo. Então quer dizer que aquele equipamento em cada segundo vai atualizar 30 vezes, 30 quadros de imagem, e você vai visualizar diversos quadros e vai ter a sensação de que há um movimento. No entanto, se você for filmar uma corrida de Fórmula 1, é bem provável que filmando com uma frequência muito baixa, você vai ter a sensação de que a imagem está deslizando. Claro que vai variar muito de equipamento, da resolução do equipamento, do tempo de captura da imagem desse equipamento, mas você vai ter a sensação de um movimento estranho. Experimente em gravar uma imagem com 10 frames na sua webcam e você dança ou faz algum movimento na frente da webcam. Então dá a sensação de que você não consegue ver sua mão com perfeição na hora que você movimenta as mãos. Você vai ver que tem um vulto, como se fosse uma sombra, que é exatamente em função daquele equipamento que está capturando uma quantidade de quadros menor que a sua velocidade de visualização, dos seus olhos, e o tempo de processamento do seu cérebro. Se você colocar uma frequência bem alta, o seu cérebro vai visualizar como se estivesse lá, não vai perceber esses intervalos de montagem da imagem. Então essa fugida que aconteceu aqui agora nesse cenário, para que a gente possa entender como que acontece o processo de transmissão e os sinais, o papel dos sinais. O que seria a corrente contínua, então? A corrente contínua é quando você tem a energização sem paradas. Isso vai ser contínua. Toda a energia do quarto.
Tá, não, mas na verdade, se você estiver tratando a corrente contínua, ela vai se manter constante. Você vai energizar continuamente. A alternada é que você vai ter, né, é como se fosse um switch, liga e desliga para transmitir os sinais. Agora veja bem, para você gerenciar, para você automatizar ou estabelecer comunicação, é melhor você utilizar a contínua ou a alternada. Se você estiver codificando a alternada, né, se você estiver, por exemplo, definindo um dispositivo que vai acionar ou ativar ou desativar um circuito, utilizando a corrente alternada, você pode ter um dispositivo sensível a essa alternância para que ele codifique, né, aquela sequência de sinais e ele ative ou desative. Então você trabalha com circuitos lógicos, circuitos digitais, basicamente utilizando uma corrente, né, que vai alternar. Enfim, você vai ter uma oportunidade de gerenciar essa transmissão ou não. Quando você estiver trabalhando com corrente contínua, você energiza continuamente. É possível também utilizar isso para algum tipo de informação? Lógico. Por exemplo, se você quiser acender uma lâmpada de corrente contínua, você não vai ter essa luz piscando. Ela vai manter intermitente, ela está sendo energizada o tempo todo. Está chegando energia o tempo todo. Então, o que existe também em termos de corrente contínua, você tem o seguinte: existe RMS, que seria Root Main, não me lembro aqui a sigla, mas é mais ou menos o seguinte: se você está transmitindo uma sequência de sinal ou uma energia alternada, existe uma certa quantidade, ou seja, se você fizer uma transmissão quadrada, na verdade a média quadrada, você transmitir elevado à quantidade de frequência que você tem, então é a frequência multiplicada pela frequência, você vai conseguir reproduzir a imagem, mesmo utilizando corrente alternada, como se ela fosse contínua. O que vai implicar nesse caso é o seguinte: você está transmitindo tão rápido em modo alternado que o efeito é como se você estivesse transmitindo contínuo. Então, esta relação é para você reconhecer no dispositivo qual que é a potência real, verdadeira de transmissão. Então, você vai ter uma corrente alternada, né, potencializada, que corresponde a uma corrente contínua. O que você consegue fazer com isso? Olha, eu estou transmitindo uma corrente alternada. Do outro lado, eu vou transmitir essa mesma corrente de forma contínua. E eu quero ter o mesmo efeito. Então você vai ter que potencializar essa corrente alternada para que você consiga do outro lado, né, reproduzir a mesma transmissão de energia, por exemplo, para você acender um dispositivo, para você tocar um gerador, um dispositivo qualquer. Bom, a corrente, quer dizer, o período e a frequência são grandezas inversamente proporcionais. Se eu tenho uma frequência muito alta, quer dizer então que esse ciclo está se completando muitas vezes. Se eu tiver, aqui nós temos um exemplo, eu tenho 6 períodos. Então o que vem a ser período? Veja, o período T é para completar a minha senoide. Essa senoide começou no ângulo zero, no tempo zero. A gente considera aqui porque, considerando os eixos, eu estou aqui no ponto central, tudo zero. Então eu comecei no ponto zero. Quando chegou aqui, eu completei 360 graus. É o primeiro ciclo dessa onda. Quantas vezes eu consigo fazer isso? Em um segundo. Eu consigo fazer 6 vezes em um segundo. Então, conclusão: o meu período corresponde a 1/6, inversamente proporcional à minha frequência. Então, essa frequência, quando eu estou falando de senoide, fiquem atentos a isso, eu estou falando de senoide,
né, eu tenho esse formato de onda, eu falo em hertz. Se eu estivesse falando de uma onda quadrada, eu ia falar, né, em bits, milissegundo, ou o tempo que eu estou utilizando. Bom, então vejam só. 1 segundo, 1 hertz. Eu vou visualizar a imagem dela, eu tenho 60 hertz. Tem 60 atualizações por segundo. Milissegundos, 10 elevado a menos 3 segundos. Na verdade é 1 segundo dividido por 1000. Ou 1 kHz. Microsegundos, 1 segundo dividido por 1 milhão. Ou 10 elevado a menos 6 MHz. Por isso que é a hora que fala do celular, 900 MHz. 900 vezes 1 milhão em 1 segundo. Nanosegundos, 10 elevado a menos 9, ou gigahertz. Picosegundos, PS, 10 elevado a menos 12, ou terahertz, que seria você colocar aí 12 zeros para dividir esse segundo. Então aqui no exercício só esse material aqui eu vou disponibilizar e depois vai ter outros exercícios, mas só para a gente fixar bem aí o que vimos até agora. Expressar um período de 100 milissegundos. 1 milissegundo é o quê? 1 dividido por 1000. Aqui eu tenho 100 vezes isso, 100 milissegundos. E determinar a frequência correspondente em kHz. Ok? KHz. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é expressar esses 100 milissegundos, que naturalmente corresponde ao quê? 1 milissegundo, 10 elevado a menos 3, ou 0,001 segundo, dividir por 1000. Multipliquei por 100, para encontrar a quantidade que eu tenho aqui, que são 100 milissegundos. Então a resposta está aqui, 100 milissegundos corresponde a 100 vezes esse valor aí, que é 0,001, ou 10 elevado a menos 3. E aí eu quero multiplicar por quê? Por kHz. Quilo, 1000. Ok? Então aqui na conversão, utilizando tudo potência, eu tenho 10 elevado a 5 microsegundo. E na verdade, microsegundo eu tenho 6, 10 elevado a 6. Então aqui na verdade é 0,1, que é 10 elevado a 5. Agora vamos utilizar a relação de reciprocidade de frequência e período para converter. Então, 1 Hz equivale a 10 elevado a menos 3 kHz. Simplesmente dividir aí por 1000. 1 dividido por 10 elevado a menos 1 igual a 10 vezes 1000. Quer dizer, 0,001 dividido por 1000. Então corresponde a 10 elevado a menos 2 kHz. E seria também você dizer que é 0, o que poderia ser aqui, gente? 0,02. O quê? Qual unidade? Se eu estou falando em kHz ou se eu estou falando em milissegundos? Seria aproximadamente, ou seria arredondando aí, 200 quilosegundos. Ok? Tranquilo a conversão? Tranquilo? Ah, vai devagar? Mas umas 3 aulas fica Mesmo? Então tá. É muito tranquilo, olha só. Milissegundo. Microsegundo. É 1 segundo dividido por quanto, gente?
1000. Eu tenho 100 vezes isso. 100.000. Ok? 100.000 vezes dividido esse valor. Dúvida aí, tranquilo? Querem que eu faça no Excel ou coisa assim? Não sei se vocês estão com calculador e tal. Mas é só para a gente situar mesmo. O que está pedindo? Um está em microsegundo e eu quero em kHz. Vocês estão percebendo que as unidades são equivalentes? Vejam que aqui mesmo está dizendo para você observar aqui. kHz. 1000 vezes. Certinho? Seriam 1000 ciclos da onda em 1 segundo. Essa seria a analogia. Só que foi expressado em microsegundo. Micro é porque eu preciso de 1 milhão. É 1 dividido por 1 milhão. Ou 10 elevado a menos 6. Então eu posso muito bem fazer essa conversão e depois dividir, né? Sinal do Deixa eu ver aqui. Sinal de microsegundos. 10 elevado a 6, 10 elevado a 9 microsegundos. Esse M. Ah, tá. A representação gráfica, né? Pessoal, tem esse detalhezinho. Verdade. Bem lembrado aí, porque na verdade você usa essa representação aqui. E lá está uma letra M, aí está confundido, tá? Beleza. Tranquilo. Então 100 milissegundos, 100 vezes 10 elevado a menos 3. Querem fazer aí? Quanto que deu? Bem, gente, quanto? Alguém quer fazer? Quem fez? Ok? Vamos fazer então. Não vim preparado para a matemática. Vamos lá. Qual que é a melhor forma aqui? Talvez a gente fazer pelo Excel. Multiplicado por 1 dividido por 1000. 0,1. Ok? Agora é o seguinte, então esse resultado aqui deu 0,1. Multiplicado por quanto? 1 milhão. Ok, gente? Aqui está claro? 1 milhão. Voltando aqui no Excel. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vou pegar esse valor aqui e multiplicar por esse aqui. Deu 100 mil. 100 mil em potência. 10 elevado a... Quantos zeros tem aqui? 5. Tranquilo? Beleza? Às vezes você fica um pouco preocupado, não, professor, não vai conversa na prova e tal. A ideia aqui é que vocês entenderem. A ideia não é prova de matemática nem de física. A ideia é vocês entenderem principalmente
Porque às vezes você pode ter uma situação onde você tem um equipamento que vai estar trabalhando em gigahertz com outro que está operando em megahertz. Se você tiver que envolver esse cálculo, para você saber qual vai ser a conversão, qual vai ser o padrão de... Se você está reduzindo, se você está aumentando, enfim, você vai precisar fazer esse cálculo. Claro que se você estiver multiplicando valores simples, 1, 2, 3, normalmente você não vai estar fazendo isso, você vai estar utilizando uma fração ali ou um outro valor que você vai ter que calcular. Então essa é a noção mesmo de conversão aqui entre bases 10. E o que foi pedido aqui? Determinar a frequência correspondente em kHz. Agora usando a relação de reciprocidade entre as frequências e períodos para converter o resultado em kHz. 1 dividido por 10 elevado a menos 1 multiplicado por 10 elevado a menos 3. Simplesmente eu estou fazendo o que, gente? Pegando aquele valor e dividindo por quanto? 10 a menos 3, na verdade corresponde a 1000. Então você simplesmente está dividindo por 1000. Ok? 10 elevado a menos 2 é o que vai dar em gigahertz. Bom, Difícil você entender os símbolos. o problema foi que aquela realmente tinha o símbolo de microsegundo que estava misturado. Então, frequência é a taxa de variação com relação ao tempo. Esse tempo nós já convencionamos aqui que vai ser 1 segundo. Variações curtas indicam que o sinal possui uma frequência alta. Então, o que é uma variação muito curta? A onda demora para completar o ciclo. Demora tanto que, quando ela completa o ciclo, já se passou 1 segundo. Variações lentas indicam que o sinal possui frequência baixa. Agora, vocês acham que os dispositivos utilizam frequência baixa para trocar informação? Não. Com frequência muito baixa, você vai ter uma transmissão muito lenta. Então você precisa de dispositivos que tenham uma transmissão, uma frequência mais alta. Se o sinal é constante no tempo, você emitiu um sinal, uma potencialização bem forte, e ela se manteve. Conforme se mantém uma corrente contínua, continuamente está emitindo aquela energia. Não teve variação. Se não teve variação, qual que é a grande dificuldade? Como é que eu vou codificar isso? Vamos imaginar então que vamos transformar agora e trabalhar como se fosse com som. Então você poderia fazer a seguinte analogia. Se você estiver emitindo um som bem alto, enfim, se você estiver gritando, você está enviando o dado correspondente ao número 1. Se você ficar gritando um tempo muito grande, você vai mandar uma sequência de 1. Tem jeito de você mandar informação somente com 1 ou você tem que usar o 1 e o 0? Tem que usar combinações de 1 e 0. Então só daí já dá para perceber que não tem como você fazer uma codificação para mandar informações se você tem um sinal constante no tempo. Então você não vai conseguir utilizar. Por outro lado, se você tem uma variação, se você tem uma frequência tão alta, mas tão alta, que você não consegue identificar, porque ela está próxima ao infinito, a grande dificuldade é desenvolver um dispositivo sensível o suficiente para perceber que houve uma mudança. A frequência é tão alta que o dispositivo não vai reconhecer. Então também você vai ter um problema de utilização. Então você tem que trabalhar com frequências que sejam rápidas o suficiente, ou seja, suficientemente rápidas para transmitir mais informações e ao mesmo tempo que você consiga detectar que houve uma variação de frequência. Além desta questão associada à frequência, que seria a quantidade de ciclos em um segundo, você tem outro fator para observar, que é a fase. A
fase tem tudo a ver com o ângulo da senoide. Então, conforme eu já tinha falado antes, aqui eu tenho um exemplo com ângulo zero. Então, essa senoide iniciou em zero, até completar o ciclo. Observem que aqui, e agora lá na trigonometria, você divide esse círculo em 4, então você tem 90 graus, ok? E você começou essa senoide aqui, ciclo de 1/4, então você tem 90 graus. E ali tem um outro exemplo que você está começando com essa frequência, né, abaixo, você está transmitindo o sinal nesse ponto, 180 graus. Mas por que você precisa observar isso? Vamos imaginar o seguinte: você tem dois dispositivos emitindo frequências, e essa frequência seja lá de 10 kHz. Se os dispositivos forem ligados, iniciarem a transmissão, no mesmo instante, você vai ter os dois gerando ondas iguais. Mas se um começou milésimos ou milionésimos de segundo antes do outro, você vai ter a seguinte situação: enquanto que a onda de um está lá em cima, a onda do outro aqui, essa aqui já está lá em cima, a outra está começando agora. Então você vai ter variações. Agora vocês podem imaginar o seguinte: será que os dispositivos são capazes de identificar essa diferença? São. Eles são capazes de identificar porque, de acordo com a crista da onda e com o tempo que foi iniciado, né, a identificação desse ciclo da onda, é possível diferir se aquele sinal começou em determinado ângulo. Claro que os dispositivos capazes de transmitir sinais, utilizando diversas possibilidades de ângulo, as fases, muitas fases, vamos imaginar que dos 360 graus, você tivesse aí uma percepção, um equipamento capaz de perceber 2 graus, ele teria 180 possibilidades de ondas para ele distinguir com base no tempo de início. E o que seria útil? Qual seria a utilidade disso? Você codificar mais sinais. Você poderia fazer combinações e codificar essa transmissão. É o que de fato acontece hoje com os dispositivos mais modernos. A questão associada a esse processo de identificar uma onda, né, com uma fase de variação muito pequena, é que você aumenta a chance de ter ruído ou de ter falha na identificação do sinal. Mas de qualquer forma, é com base na fase que você consegue diferenciar sinais, mesmo que eles sejam na mesma frequência. Então, a frequência, por exemplo, é de 1 kHz, 1000 ondas por segundo. Só que uma onda começou num tempo e outra começou no outro. Uma está levando a informação correspondente, né, a um determinado valor codificado, e a outra está levando outro valor. Com base nele você consegue identificar. Então, aqui a gente tem alguns exemplos com outras variações de ângulo. Aqui tem só uma notação informando onde é que estão esses ângulos básicos: 0, 90, 180, 270 e 360. Então vejam só para que serve isso. Uma senoide está posicionada a 1/6 de ciclo com relação ao tempo zero. Qual é o deslocamento em graus? São 360 graus, né, o ciclo inteiro. Você vai pegar esses 360, dividir em 6, 60 graus.
Então você já consegue identificar, aí a partir da representação em radianos. Como é que eu completo o ciclo, gente? Alguém se lembra? A fórmula do círculo? 2πr. Ok? Então, a partir de π, eu tenho uma proporção, 2π, né? Então eu tenho aqui o ângulo multiplicado por 2πr. Na verdade, por 2π dividido por 360, que é o meu total do ciclo. Então eu consigo identificar onde é que está essa onda aí. Então é um fragmento. Eu vou pegar 360, nesse caso aí, em vez de eu dividir em 8, vou tentar fazer aqui, mas eu estou dividindo em 6. Então esse seria o pedaço correspondente ao deslocamento dessa onda. Agora a gente já pode identificar aí, como vimos até agora, como é que eu vou representar uma onda? Eu preciso de algumas informações, né, para que a partir da função eu possa representar de uma forma facilmente inteligível, para eu colocar no meu projeto, para eu colocar na especificação do equipamento. Então veja, o que eu preciso de variáveis? A amplitude máxima, pico dessa onda, a frequência, quantas vezes essa onda vai completar o seu ciclo em 1 segundo, e o ângulo. Vejam só, considerando isso daqui, esse desenho passou a ser um valor matemático. Então quer dizer que os equipamentos podem armazenar esse valor matemático que fazem a representação de uma onda. Se esse equipamento tem um sensor, um leitor, um dispositivo capaz de identificar o frequencímetro, ele vai identificar a frequência, com base nesses dados ele vai gerar uma informação, ou seja, um valor matemático, e armazenar esse valor matemático. A partir desse momento eu estou fazendo a ligação entre a frequência e a matemática. E aí eu consigo, por exemplo, armazenar uma variação de frequência em forma de números, pegar esses números, enviar para um equipamento e esse equipamento repetir essa frequência. Ou seja, ele vai gerar sinais conforme aquele modelo matemático. E aí você já criou uma ligação entre o modelo matemático e o equipamento. Claro que você vai ter esse recurso, essa sensibilidade, essa tecnologia, né, que é o frequencímetro, que é o equipamento. Né? Não é o equipamento que tem uma frequencímetro, o frequencímetro é um instrumento para você medir essa frequência, mas você vai ter um equipamento sensível a essa onda, levando em consideração essas características. Então nessa onda que nós estamos olhando aqui, nós temos uma amplitude máxima de 5. E aí vocês têm que ficar atentos, que é bem provável de ter uma questão dessa na prova, para saber se vocês conseguem identificar quantos ciclos existe naquele espectro, naquele desenho. Você começa, quando completar 360, foi um ciclo. 2, 3, 4. Na fórmula eu tenho frequência 4, amplitude 5. Como começou do ponto 0, o ângulo dessa onda é 0. Então na fórmula da onda eu tenho 5, sendo multiplica 2, e aqui eu tenho 4, que é a quantidade de vezes que esse ciclo se completou. Mais meu ângulo que é 0. E quando meu ângulo é 0, tranquilo. O problema é se eu tivesse colocado aqui, né, complicado um pouquinho mais e dito que é num determinado ângulo. Aí você teria que calcular
quanto que isso corresponde em termos de gráfico. Para fins de você, por exemplo, desenhar. Não é o propósito da disciplina ficar explorando esse cálculo, para que vocês entendam mesmo como acontece o processo entre a matemática e a onda. Oi? O resultado dessa equação vai ser o resultado dessa equação vai ser um que representa aquela frequência. Aí a gente vai ver agora como é que você faz a representação. Porque na verdade você tem 4 ciclos de onda, mas você só tem uma amplitude e a mesma frequência. Agora, tem uma coisa legal aí, interessante. A pergunta sua é bem pertinente pelo seguinte: na prática, você não transmite só com uma amplitude e, ao mesmo tempo, uma frequência. Para transmitir sinais mesmo, você pode utilizar variadas amplitudes com variadas frequências. Onde é que está a prova disso? Sinal de áudio. Aqui um exemplo de sinal de áudio. O sinal de áudio, você pode observar que existe uma variação aqui nessa onda. E já a gente vai entender aqui a transformada de Fourier, que é, na verdade, um modelo matemático capaz de entender toda essa representação aqui da onda. Ou seja, na verdade, associada a uma onda, existem outras que derivam dela, e por isso você tem uma representação matemática para vários ciclos e variações também de amplitude. Aqui tem um exemplo de ruído. O ruído não tem uma frequência constante, vai variar essa frequência, e esse ruído ainda pode variar a amplitude significativamente. De qualquer forma, o ruído seria o quê? Uma presença de som sem um padrão. Quando você está falando, quando você está ouvindo a música, quando você está comunicando, você também está utilizando variações de frequência e variações de amplitude. Mas elas são harmônicas. Elas têm sentido. Quando você produz sem esse sentido, sem reconhecimento, você chama de ruído. Porque você produziu algo que não tem como referenciar. Filtros de frequência? Então, na verdade, os filtros de frequência são equipamentos sensíveis a essa variação de frequência e que vão, em síntese, eles vão fazer o seguinte: eles vão ouvir essa frequência e vão reproduzir do outro lado. Mas as frequências que estiverem fora do escopo, ou seja, que não estiverem programadas, ele não reproduz do outro lado. Então entram diversas frequências, variações de amplitude, variação de frequência, variação de fase, chega tudo no dispositivo, ele está ouvindo tudo, é o bichão, ele está ouvindo o ruído. Mas ele foi programado para reproduzir ou deixar prosseguir somente pré-determinados padrões. Então ele vai fazer um filtro de frequência. Você vai jogar qualquer sequência para ele e ele vai selecionar as que ele vai dar continuidade do outro lado. Esse filtro vai ser utilizado principalmente para você eliminar padrões que seriam ruídos. Aliás, nem é padrão, né? O ruído não é um padrão. O ruído é uma ausência de padrão. Então, se você ouviu alguma coisa que não significa nada, não tem nenhuma referência, você joga fora. Aquilo que tem referência, você deixa continuar, então você está purificando a transmissão do sinal. Amplitude 10. E se vocês contarem aqui, vocês vão encontrar 8 ciclos. Pessoal, eu preciso que vocês tenham, todo mundo saiba identificar quantos ciclos. Alguém quer fazer isso aí? Está claro ali já? Já está mostrando. Começa aqui. 360, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiquem atentos a essa identificação de ciclos
para que vocês consigam identificar aí a representação da fórmula da onda. Aqui eu tenho em 1 segundo uma frequência 2. Ou seja, uma transmissão de sinal bem lerdinha. Em 1 segundo só tem 2 ciclos. Então, para você representar a frequência, ou seja, para você indicar qual frequência você está trabalhando, você utiliza o domínio de frequência, você prioriza a frequência. E aí a representação sua é a seguinte: se você estivesse representando o tempo, seria assim. Como você quer representar só a frequência, você só cita o pico da onda. Então você conseguiria no mesmo gráfico representar frequências diferentes. Se eu voltar aqui no ruído, vocês vão ver. Esse gráfico está dizendo o quê? Que existem picos variados. Hora mais alto, hora mais baixo. O sinal com frequência 8 eu represento daquela forma, está lá do lado direito. Gente, bem tranquilo, né? São 8 ciclos, uma amplitude 5. Eu marco o tempo 8 aqui e o pico 5. Eu sintetizo todas aquelas variações ali, já que elas são iguais, é a mesma amplitude, eu coloco lá no 5. E aqui eu tenho uma representação de 16 ciclos por segundo, 16 kHz no domínio de frequência. Só coloco lá a amplitude máxima e a frequência 16. Pessoal, está tranquilo até agora?